Olá pessoal, hoje nós iremos ler 2 Samuel capítulo 21, dos versos 1 ao 14. Conta a história do acordo entre Israel e os gibeonitas. Diz assim a palavra do Senhor. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas, no caso Davi chamou os gibeonitas, e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Quando aqui a palavra diz procurou destruí-los no seu zelo, aqui Saul foi tomado por um sentimento nacionalista. Como nós já lemos, os gibeonitas não eram de Israel, eram tidos como estrangeiros, e o povo de Israel não gostava dos gibeonitas, pois os viam como inimigos, os estrangeiros inimigos. Tomado desse sentimento nacionalista, Saul procurou matá-los, ferindo o pacto que eles tinham feito, como já foi narrado. E no verso 3 continua: perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: pois, que quereis que vos faça? Davi querendo saber qual que era a vontade deles, né? E responderam ao rei, no verso 5: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, no caso Saul, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, e de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei, disse Davi aqui: eu os darei. Então Davi promete dar os 7 homens, filhos descendentes de Saul, para que os gibeonitas se sentissem vingados, pois era de hábito da época pagar sangue com sangue. Então, se alguma pessoa de alguma família havia matado outra pessoa de outra família, aquela família que teve a sua vítima poderia pleitear que desse alguém da sua família do mesmo sangue para que pudesse quitar a dívida, na visão deles, não? No 7º diz assim: porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Esse juramento que diz aqui no verso 7 é em referência quando Jonatas ajudou a Davi, quando o próprio Saul procurou matar Davi. Então, como Jonatas o ajudou, Davi promete que, e eles eram muito amigos, que não iria matá-lo nem a seus filhos. Porém, o rei, os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai e Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de saco e estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aia e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes Gileade, os quais furtaram da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas,
seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela. Na sepultaram de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Mas que pacto é esse que nós lemos aqui, vingados os gibeonitas, no capítulo 21 de 2 Samuel, dos versos 1 ao 14? Para a gente entender essa passagem, esse pacto, nós temos que retroceder no tempo em torno de 400 anos. Esse pacto foi firmado há cerca de 400 anos atrás dessa leitura, do tempo dessa leitura do capítulo 2, do capítulo 21 de 2 Samuel. Então nós temos que ir lá em Josué, capítulo 9, que lá nos contará que pacto era esse. Então, em Josué, capítulo 9, o capítulo inteiro, nós iremos ler, e eu peço que você se atente a essa leitura. Vou contar um pouco do contexto aqui. Moisés vinha do deserto, e depois de Moisés veio Josué. Lembra da musiquinha? Vem com Josué lutar em Jericó. Então a gente está nesse contexto, nessa época da história. Josué já tinha conquistado várias vitórias e a fama do povo de Israel vinha crescendo, de modo que outros povos começaram a temer por si, pela sua continuidade. Entre eles, os gibeonitas, que viram Israel se aproximando de suas terras e pensaram, esse povo anda com Deus, e esse povo vai nos vencer e vai nos dizimar da terra. Então nós temos que elaborar um plano para que nós continuemos vivos. E aí o capítulo 9 trata sobre esse plano e como que esse plano resultou em um acordo que foi lido lá em 2 Samuel. Vamos lá. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daqui do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em todas as costas do Mar Grande, defronte no Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeon, porém, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial em Gilgal, e lhe disseram, e eles aos homens de Israel, chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus, porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué, somos teus servos. Então lhe perguntou Josué, quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhes, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Ebson, e Og, rei de Bassã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos disseram, tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes, somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas no dia que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando enchemos de vinho. Ei-los aqui já rotos, e estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento.
Ao cabo de 3 dias depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram à cidade deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeon, Kéfira, Berote e Kiriate-Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então, todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhes juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. E isto, porém, lhe faremos: conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que fizemos. Disse-lhe, pois, os príncipes: vivam e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação com os príncipes que haviam dito. Chamou-os Josué e disse-lhes: por que nos enganaste, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos como certo que o Senhor teu Deus ordenara ao seu servo Moisés, que vos deste toda esta terra e destruíste todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida e por causa de vós, e fizemos assim. E eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhe fez, e livrou-os da mão dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. A leitura é um pouco extensa, mas ela é rica em detalhes. Ela começa, nossa leitura, em 2 Samuel, capítulo 21, e começa contando a história dizendo assim, que por 3 anos seguidos havia fome em Israel, e o pessoal não sabia por que havia essa fome. E Davi foi consultar ao Senhor, e o consultou perguntando: Senhor, por que está havendo essa fome? Por quê? O que está acontecendo? Onde estamos errando? Porque Davi, o servo de Deus, pressentiu que aquilo não era normal. Havia um porquê ali. Então, no verso 2, no verso 1 do capítulo 21 de 2 Samuel, disse o Senhor: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Como a gente já havia dito, Saul vinha dizimando os gibeonitas. E esses gibeonitas, que lá em Josué, no capítulo 9, haviam feito um acordo com Josué para que eles não o matassem. Eles enganaram Josué, fingindo que era de uma terra muito distante, muito longe, se caracterizaram como viajantes, colocaram pães velhos, outros velhos, para dar aquele aspecto de que estavam na estrada há muito tempo, e fizeram um acordo que está escrito lá no verso 14. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Aqui foi feito e foi firmado no verso 15, diz: Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Aqui nós já vemos um grande erro que Josué, apesar de ser um homem de Deus, cometeu. Ele não consultou ao Senhor. Ele pecou pela omissão. Ele poderia ter consultado ao Senhor, como várias vezes ele já havia consultado. E o Senhor sempre esteve presente ali para ser consultado, e o Senhor sempre esteve ao alcance de Josué. Mas, especificamente, nessa situação, Josué, não sei porquê, na Bíblia não narra, só diz que ele não consultou ao Senhor. E daí surge esse acordo, essa promessa mal feita por Israel, que os condiciona a nunca mais matar os gibeonitas. E essa promessa se perdura até o dia de hoje. Como diz lá no verso 27, naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até ao dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse.
então o Senhor Jesus irá voltar, e até o Senhor Jesus voltar, os gibeonitas terão esse acordo com o Senhor e com o povo de Israel. Vejam que um acordo mal feito não faz na nossa vida. E às vezes nós fazemos isso várias e várias vezes na nossa vida, nós tomamos atitudes intempestivas, ou às vezes julgando que nós temos todos os argumentos necessários para firmar um bom acordo, quando na verdade nós dependemos totalmente de Deus em absolutamente tudo. Desde o dormir até o acordar, o viver do dia, nós temos que viver debaixo dos conselhos do Senhor, porque somente no Senhor a sabedoria, somente no Senhor a instrução, somente no Senhor a vida e vida eterna. Não podemos seguir os nossos próprios conselhos, devemos sempre consultar ao Senhor. Em absolutamente tudo, mas desde da obrigação mais simples do dia até aquelas mais complexas, nós devemos consultar ao Senhor, entregar os nossos caminhos ao Senhor, reconhecer que somos totalmente dependentes do Senhor, seja qual for os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos planos. E a gente vê que depois de 400 anos, havia fome em Israel durante 3 anos. E Davi se vê com esse problema para lidar. E Davi não sabia o porquê. E Davi descobre que foi porque Saul quebrou a promessa, quebrou o pacto que perdurava por mais de 400 anos. É muito comum no decorrer do tempo, no decorrer das nossas vidas, nós esquecermos de promessas, nós esquecermos das nossas obrigações que assumimos para com nós, para com o próximo, para com Deus. Mas o Senhor nunca esquece uma promessa, o Senhor nunca esquece um acordo firmado em seu nome. Porque o Senhor é justo, Ele é íntegro, Ele é fiel, Ele é reto, Ele é correto. Com o Senhor não há meio termo, com o Senhor não há um jeitinho. É o que escreveu está valendo, porque o Senhor tem palavra e Ele não é homem para que minta. Então é isso que a gente tem que entender sempre. Tudo que a gente firmar com o Senhor, tudo que a gente der a nossa palavra, seja para alguém, seja para o Senhor, nós devemos honrá-las, porque o Senhor irá nos cobrar. Mas ao mesmo tempo que esse texto, essa passagem grande, ela nos traz essa responsabilidade de sempre estarmos fazendo aquilo que prometemos e consultando o Senhor em absolutamente tudo. Nós também vemos aqui como Deus é fiel, como Deus é íntegro, como Deus é justo, como Deus é correto. Passou-se 400 anos, mas o Senhor não esqueceu. Eu acho muito bonito esse texto, essa passagem, porque mostra o quão fiel é o Senhor. O quão fiel Ele é a si mesmo, a sua história, a sua palavra. Ele não esquece. E assim é para tudo. O Senhor não esquece de você. O Senhor não esquece do seu sofrimento. O Senhor não esquece daquilo que Ele te prometeu. Eu não sei o que Ele te prometeu. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida. Só você que tem esse relacionamento íntimo com o Senhor é que sabe do vosso relacionamento com Ele. Mas eu sei que se Ele te prometeu alguma coisa, podem passar 400 anos, 1000 anos, e a palavra dele há de se cumprir. Assim como Ele prometeu aos gibeonitas, Ele cumpriu. E assim que Ele prometer para você, Ele vai cumprir, seja o que for que Ele tiver prometido para você. Mas eu sei de uma coisa, de uma promessa. Eu sei que Ele prometeu que um dia Ele voltará na figura de Cristo Jesus para julgar todos nós, os nossos acordos, as nossas escolhas, os nossos caminhos. E ali não haverá mais nenhum outro tipo de acordo a ser feito, porque o juiz será justo
íntegro e reto, como sempre foi ao longo de toda a história da humanidade. Jesus voltará, porque Ele prometeu. Então, irmão, confie no Senhor. Confie naquilo que Ele te prometeu. Confie naquilo que Ele disse que vai fazer por você. Eu não sei, mas você sabe, seja o que for. Eu não sou adivinho, eu sou apenas alguém aqui falando da fidelidade do Senhor e como Ele é íntegro e reto e que Ele irá cumprir. Não o desejo do vosso coração, mas aquilo que Ele prometeu. Mas eu sei que há algo maior que Ele prometeu, que é a volta de Jesus Cristo. Se você quiser ter essa certeza, meu irmão, minha irmã, aceite Jesus. Aceite Jesus, pois Ele que diz que tudo que Ele firmou irá se cumprir, Ele também diz que o seu jugo é suave, seu fardo é leve, que Ele é o Deus da restauração, o Deus da mudança de vida, o Deus que transforma situações desfavoráveis, o Deus que é presente, que é fiel, que é bondoso. Esse Deus está vivo, tão vivo como antes. Esse Deus não muda nunca, porque Ele é justo, Ele é fiel, assim como a sua palavra. Ele nunca irá mudar. Ele será sempre íntegro, justo, reto e fiel. Amém? Fique com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um. Força, meu irmão, força, minha irmã. Vamos seguir junto na caminhada com Cristo Jesus. Amém.